E aí, Nação Celeste, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia? É o seguinte, tá? O vídeo vai ser rápido, vou basicamente focar em uma aspas que eu escutei nessas últimas horas, dei muita risada e gostaria de compartilhar com vocês, né? Sabemos, Nação, que nesses últimos anos, o Cruzeiro, ele viveu em uma rasteira, né, no futebol brasileiro considerável. Ele esteve por baixo comparado, né, ao Atlético Mineiro em 2020, 2021, 2022, na volta para a Série A em 2023. E desde o ano passado a coisa começou a mudar. O Cruzeiro terminou à frente do Atlético no Campeonato Brasileiro, jogou uma final de Copa Sul-Americana. O Atlético também jogou, né? É uma mais importante, no caso a Libertadores, também fez a final da Copa do Brasil, mas naquilo que tange, né? Equilíbrio de time, elenco, o Cruzeiro terminou à frente. Esse ano, a mesma coisa, e aí até mais acentuado nessa diferença. O Atlético, assim como ano passado, brigando para não cair para a Série B, esse ano de novo. O Atlético tem chance, tem pouca gente em Minas falando sobre isso. E o Cruzeiro lá em cima, né, praticamente do início ao final da competição, tá numa semifinal de Copa do Brasil, é favorito para ir para essa final, né, tem que garantir o favoritismo dentro de campo, e sem contar, né, que o trabalho feito sólido fora de campo tende a gerar frutos, se não esse ano com a Copa do Brasil, nos próximos anos. É questão de tempo, a gente é ansioso, a gente quer para esse mês, mas é questão de tempo. E vou te falar, tá? Quando o Ronaldo assume o Cruzeiro, o Ronaldo falava o óbvio, que é, ó, nosso rival está à frente do Cruzeiro hoje. Dentro de campo, isso é inegável. Quando o Pedrinho assumiu o Cruzeiro, eu me lembro que ele falou sobre isso e falou, a nossa intenção é fazer com que o Cruzeiro esteja à frente. Uma das primeiras entrevistas do Pedrinho, ele fala sobre isso. Ou seja, né, o Cruzeiro sempre pés no chão, sempre muito ressabiado quando, por algum motivo, tinha que se posicionar em termos desta comparação. Hoje, claramente, voltamos ao normal em Minas Gerais. Hoje o Cruzeiro, ele tem, em todos os aspectos, uma fortaleza acima a do seu rival. Dentro de campo nem se fala, em termos de elenco, rapaziada, hoje o Cruzeiro, ele é muito mais forte do que o Atlético. E a humildade que nós tivemos nas vozes daqueles que estão à frente do Cruzeiro, parece que não está sendo vista por aqueles que hoje são donos do Clube Atlético Mineiro, como por exemplo no Rubens Menin. Essa é a capa de mais um vídeo notícia, eu não vou me enrolar mais, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, nação, uma aspas do Frossá. Ele é jornalista, né? Tem um canal aí do Atlético no YouTube. E ele foi convidado para uma troca de ideia. Ele, o Fael, o Beto Guerra, o Eduardo Guerra, enfim, alguns comunicadores do Atlético foram convidados para trocar uma ideia com o Rubens Menin a respeito da situação atual do Atlético, para tentar meio que minimizar as críticas que estão recebendo nas redes sociais. E aí, em um desses papos, o Rubens Menin cravou: o elenco do Atlético é mais forte que o do Cruzeiro. Tá achando que eu tô brincando? Bora acompanhar. Só peço o like, hypa aqui o nosso vídeo e bora para as aspas. Vamos lá, nação. Tô aqui, tá, com o Frossá. Tem outros dois atleticanos aqui do lado dele. Vou dar play e bora ouvir. Qual foi o tempo que foi dito do que em 2025. Mas ainda assim, o que eu fiquei com a sensação é que não vai ser um elenco para incomodar Palmeiras e Flamengo. Se tudo der muito certo, se as contratações derem todas muito certo e forem todas muito, né, assertivas e eficientes, me parece que o Atlético vai mirar essa segunda prateleira, ser o clube ali que vai ficar entre aqueles que incomodam o Flamengo. Na avaliação do Rubens, o elenco do rival, por exemplo, não é melhor que o do Atlético. Na avaliação dele não é, isso foi dito. Na avaliação deles ali, o que aconteceu no Botafogo foi algo muito, assim, botaram a grana, se deu muito bem ali, mas não é sustentável, então há 1, 2, 3 anos ali as coisas vão
voltar para uma normalidade, porque o Botafogo não é sustentável no nível de elenco que montou, tá? Basicamente isso. O cara não consegue olhar para o próprio umbigo e perceber que o trabalho não sólido que o Botafogo fez e tá estourando, por exemplo, a ter que pedir dinheiro emprestado para a agiota para conseguir pagar a folha salarial, porque isso acontecer com o Botafogo um ano depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro é mostrar que é um trabalho não sólido, né? E quem disse isso não foi um jornalista, foi o presidente da associação do Botafogo. Esse trabalho não sólido é engraçado que o próprio dono do Atlético não consegue ver que o trampo que ele fez também não foi sólido, né? Porque quando o Atlético ganha o Brasileiro em 21, a Copa do Brasil em 21, não consegue se sustentar lá em cima. E não é só se sustentar dentro de campo, é fora de campo também. É por isso que o Atlético está esfarelando. E nesse caso, falta até humildade para poder entender que hoje o Cruzeiro sim. Hoje o Cruzeiro tem um elenco melhor. Tem uma estrutura de futebol melhor. Não só dentro de campo, mas também fora de campo. Hoje o Cruzeiro ele é gerido de uma maneira muito à frente do Atlético. Economicamente falando, hoje o Cruzeiro tem traçado o que fazer para diminuir suas dívidas. Está diminuindo as suas dívidas. O Pedrinho, ele tá mantendo o trabalho austero do Ronaldo no aspecto financeiro. A diferença é a injeção de grana que o Pedrinho coloca dentro do departamento de futebol e ele tira do bolso dele. Então assim, rapaziada, é engraçado ver o mundo da lua, o fantástico mundo de Bob, que a maioria dos atleticanos vive. Você até viu na hora, né, que o Frossá falou, o atleticano de branco ali, ele falou, não é possível, ou seja, né, não é possível que o meu presidente esteja em Nárnia. Já começa errado, né, o planejamento para 2026 que está sendo copiado do Cruzeiro, como eu já trouxe em um vídeo aqui na semana passada, ele já está sendo feito de forma totalmente equivocada. Ouvindo o influenciador, e eu sou um deles, com licença para me colocar nesse lugar, ouvindo influenciador, não é hora para isso, copiando o rival e ainda desmerecendo o elenco do rival, porque falar que o elenco do Atlético é melhor do que o do Cruzeiro é desmerecer o elenco do Cruzeiro na moral. Mas tá aí, nação, tá aí repercussão dessa fala, achei que era de bom tom poder trazer pra vocês. Deixa a sua opinião, a sua visão. De repente você concorda com o Rubens Beni. O Atlético tem um elenco melhor que o do Cruzeiro. O que você acha? Faz a comparação nos comentários. Hype, o vídeo chegou até aqui. Deixa o likezão. Até a próxima. Tamo junto.